Nunca pensei que ouviria meu próprio filho dizer que eu era uma visita indesejada. Menos ainda na Noche Buena. Só depois entendi aquela casa escondia um segredo que tinha meu nome. La casa estaba iluminada por luces cálidas. En la cocina se sentía el olor a canela y pavo recién salido del horno. Los suegros de Álvaro ocupaban sus lugares junto a la mesa. La cuñada ajustaba los últimos adornos. Mariana trataba de acomodar los platos y mi nieto corría por el suelo con un carrito rojo que hacía un ruido alegre contra el piso. Se suponía que sería un momento familiar, pero algo cambió de golpe cuando Álvaro me vio parada en la puerta. Detuvo que Facia, giró la cabeza hacia su esposa y los suegros, y soltó una risita seca como que intenta controlar la molestia. Y entonces frente a todos dijo que yo no tenía por qué estar allí, que ellos habían decidido que mi presencia no era desejada. La sala se congeló. La suegra disimuló enderezando el mantel fingiendo que aquello era parte de la rutina. El suegro siguió con los ojos pegados al celular incómodo de más. La hermana de Álvaro me lanzó una mirada llena de culpa, pero no pronunció palabra alguna. Mariana quedó inmóvil con los dedos tensos sobre los cubiertos, incapaz de levantar la vista. Y yo permanecí en la puerta escuchando a mi propio hijo decir que no era bienvenida como si fuera la cosa más natural del mundo. Lo que más me dolió no fue oírlo, sino ver cómo él falaba aquello convencido de que yo debía entender como si realmente fuera un estorbo. Se volvió hacia los suegros y con ironía dijo que yo siempre aparecía sin aviso, que habían decidido que era mejor no incluirme. Pero era mentira. Mariana misma me había invitado. Ella me dijo que sería importante para mi nieto verme allí. Álvaro lo sabía, o al menos debería saberlo, pero prefirió soltar una versión cómoda, un discurso que lo dejaba en control, como si me afastar fuese una prueba de que sabía proteger a su familia. Lo escuché afirmar alto y claro para que nadie pudiera fingir lo contrario, que mi presencia solo generaba conflictos, que la mamá de Mariana era quien realmente sostenía el hogar. Lo dijo con tal seguranza como un orgullo extraño cuasi presuntuoso. Creía de verdad que la suegra era quien mantenía todo de pie, quien los salvaba en los momentos difíciles. Estaba tan convencido diso que nem notó como sus palabras me golpeaban una tras otra como bofetadas disfrazadas de lógica. Permanecí quieta tratando de entender cómo mi hijo había construido una imagen tan torcida de mí. Y no era solo el rechazo, era el modo como lo dijo, interpretando un papel, como si humillarme delante de todos fuese la marca de su madurez. Lo que más pesó no fue escucharlo, fue ver que nadie se movió. La hermana tenía los ojos llenos de lágrimas, mas guardó silencio. Los suegros no dijeron absolutamente nada. Mariana siguió con la cabeza baja acomodando los taleres sin convicción. Y yo, atrapada en aquel silencio espeso, entendí que aquella noite no sería una cella seria o inicio de algo que llevaba tiempo escondido. Me llamo Isabel, tengo 55 años, y jamás imaginé que mi propio hijo me diría que no merecía sentarme a la mesa de su familia. Sobre todo porque, sin que él lo sepa, soy yo quien sostiene buena parte de la vida que él presume tener. Pero esa noche decidió exhibirme como si yo fuera un estorbo. Él lo hizo con la sala llena. Y en los ojos de cada uno vi que había algo más, algo que él nunca quiso que yo descubriera. Los padres de Mariana se miraron rápido como quien ja presenció cenas parecidas y prefiere mantenerse apartado. La hermana de Álvaro, cerca de la ventana abierta, jugaba como celular en cuanto apertaba os dedos con nervosismo. Mariana seguía acomodando los cubiertos sin atreverse a cruzar mi mirada temerosa de provocar alguna reacción en el marido.
Álvaro, en cambio, se plantó como si acabara de tomar una decisión trascendental. Para él, apartarme emocionalmente de la mesa era demostrar autoridad. Cruzó los brazos, inhaló hondo y soltó con voz segura demais: "Para alguén tan perdido, eu avisei que non era unha boa idea". El avíroce. Mariana bajó la cabeza al instante como si cargara una culpa que no era suya. La hermana de Álvaro alzó los ojos apenas contrariada, pero evitó interferir. El suegro se acomodó en la silla, intentando aparentar calma. Aún así noté cómo entrelazó los dedos sobre la mesa, atento a cada palabra. Me acerqué a la silla que solía ocupar cuando raramente me invitaban y dejé mi bolso hacia un lado. Álvaro observó cada gesto mío como un fastidio evidente, como si miña simple presenza fose unha provocación. Pensé que era importante estar aquí. Álvaro, murmuré conteniendo la firmeza. Soltó una risa corta sin alma, apenas una carcajada ácida para ocultar o propio incómodo. ¿Importante para quién, mamá? Para ti. A forma como escupió mamá llevaba una sombra de desprecio. La hermana desvió la mirada incomodísima. El suegro tosió bajo intentando romper la tensión, pero nadie lo siguió. Mariana por fin levantó los ojos, pidiendo en silencio que yo no respondiera. Parecía exhausta, como si aquel tipo de escena ya hubiera ocurrido antes, solo que sin testigos. Respiré hondo y tomé asiento despacio, no por necesidad, sino porque aquella mesa estaba a punto de revelar más do que Álvaro gostaría. Álvaro alzó la voz otra vez, asegurándose de que todos confirmaran su versión. Eu expliquei para ela que a gente non quería máis problemas hoxe. Miña sogra xa fez tudo, non precisaba de máis confusón. Exaltaba a suegra como la gran columna del hogar. La pobre mujer ruborizada intentó restarle importancia. Yo solo apoyo en lo que puedo, hijo. Pero él insistió, inflando su propio relato. Ayuda mucho más de lo que debería. Y ella señaló hacia mí con el mentón como si yo fuera una intrusa. ¿No entiendes eso? El suegro, cada vez más incómodo, trató de apaciguar a Álvaro. Quizá esto no sea tema para discutir en la cena. Álvaro exhaló con impaciencia un sopro curto, quase irritado. Mas alguém tinha que falar porque cansa. O peso que caiu sobre a sala depois disso foi ainda mais denso que o silêncio anterior. Eu mirei ao redor, ninguém ousava enfrentá-lo. Talvez fosse medo, talvez costume, talvez porque aquela narrativa que ele repetia tantas vezes já tivesse virado uma espécie de verdade conveniente para todos. Foi ali que compreendi, dentro daquela casa, Álvaro havia criado um personagem. Um homem que se acreditava firme e responsável, o pilar das decisões. E para manter viva essa versão dele mesmo, precisava que todos vissem Dona Elvira como a grande mantenedora do lar. Nunca eu. Para ele, minha existência só funcionava se continuasse apagada. Apoiou as mãos na mesa e com voz mais dura lançou: "Mãe, você sabe que a Dona Vera faz de tudo pela gente. É ela quem nos ajuda." A expressão de Dona Elvira fraquejou. "Álvaro", murmurou tentando intervir. Mas ele ergueu a mão pedindo silêncio. Eu não respondi. Apenas observei, porque qualquer palavra minha seria torcida para fortalecer o discurso dele. A irmã levantou-se de súbito e foi à cozinha buscar água, claramente fugindo do constrangimento. O sogro inspirou longamente, aquele tipo de respiração de quem já decorou essa cena. E Mariana, encolhida na própria cadeira, parecia menor que o normal. Eu fiquei ali ouvindo meu próprio filho me reduzir diante de todos, sem imaginar que tudo aquilo que ele atribuía a outra pessoa era obra minha feita em silêncio. A mesa estava posta, mas o ambiente gritava obrigação. Os pratos não combinavam. Os talheres estavam desalinhados e a comida parecia simples demais para uma noite que outros anos fora cheia de cuidado.
Mesmo assim, ninguém dizia nada, como se todos tivessem combinado manter a fachada só para não dar a Álvaro um motivo para explodir. O clima era tão carregado que até o aroma do jantar parecia deslocado intruso naquela sala. O ventilador do teto rangia devagar, cortando o ar pesado com um zumbido irregular. Sentei-me com calma, notando cada detalhe. Álvaro odiava quando eu observava as coisas, sempre achando que eu estava julgando. Mas dessa vez, meu olhar não era julgamento, era constatação. A irmã desviava de mim como se o contato visual pudesse desencadear algo. Mexia no celular sem realmente lê-lo. Dona Elvira tentava aparentar tranquilidade, mas alisava a toalha com tanta insistência que denunciava por ansiedade. O sogro soltava suspiros espaçados como quem vive exausto de guerras silenciosas. E Mariana, retraída, parecia temer qualquer movimento que chamasse a atenção do marido. Álvaro se recostou na cadeira, os olhos cravados em mim, como se vigiasse cada gesto, na esperança de transformá-lo em argumento. A postura dizia mais que suas palavras, ele precisava provar algo. Reafirmar uma imagem que, para mim, já dava sinais de rachadura. Notei isso quando ele deixou escapar orgulhoso demais. A sogra da Ana faz muito por nós, muito mesmo. O tom inflado parecia querer convencer a si próprio. Dona Elvira corou desconfortável. O sogro ajeitou o relógio, gesto típico de quem já ouvira aquilo inúmeras vezes, sem nunca comprar totalmente a ideia. Mariana lançou um olhar rápido ao marido. Nos olhos dela e viu. Havia uma verdade que a boca não podia dizer. Continuei observando. O estado da casa, a mesa montada às pressas, o semblante esgotado de Mariana, o silêncio que mastigava o ar, tudo indicava que a vida deles estava longe da imagem que Álvaro tentava sustentar. E talvez fosse exatamente por isso que ele estivesse tão agressivo comigo. Porque alguém como eu, que o conheceu desde o primeiro choro, percebe nuances que os outros não veem. Meu neto se aproximou da mesa com o carrinho e Mariana o puxou de leve com cuidado extremo, como se qualquer barulho pudesse acender o pavio do marido. Aquilo me atravessou mais do que qualquer frase dele. Percebendo que eu olhava o menino Álvaro, disparou seco. Ele está bem. Não precisa ficar observando. Não era sobre o menino, era sobre mim. Ele queria controlar até meu olhar. A irmã mexia no copo de água sem beber. Dona Elvira pigarreou buscando romper o peso do ambiente. O sogro endireitou a coluna resignado, como quem já aprendeu a pisar em cacos de vidro naquela casa. Então Álvaro voltou a falar cada palavra carregada de crítica como se explicasse algo óbvio a alguém incapaz. A gente se vira. Mãe, não precisa se preocupar. Eu ouvi a frase e ela ecoou como ironia. Eu sabia das transferências dos depósitos das contas pagas escondidas. Ele não imaginava que sua frase era o completo oposto da realidade. Mas o orgulho com que a pronunciou, isso sim revelava tudo. Ele realmente acreditava que quem sustentava aquele lar era a sogra. Permaneci em silêncio. Ele tomou meu silêncio como fraqueza e continuou discursando como se estivesse diante de uma plateia que precisava impressionar. A cada palavra de Álvaro, o ar parecia engrossar. Mariana apertava as manos com os dedos trêmulos. La hermana soltava respirações longas, quase aflitas. Dona Elvira desviava os olhos de mim, como quem teme presenciar algo que não quer admitir. O sogro rígido parecia murmurar para dentro, um pedido para que tudo terminasse logo. Eu, porém, sabia que aquela ceia mal havia começado e já estava tomada por um clima que nada tinha de familiar ou amoroso. Era outra coisa densa, como um fio prestes a arrebentar. E então percebi Álvaro fazia um esforço quase desesperado para sustentar uma versão inventada da própria vida.
Uma vida onde ele mandava, onde era o provedor, onde eu não passava de um incômodo. Quanto mais ele tentava alimentar essa fantasia, mais evidente ficava que estava perdendo o controle. Controle que, na verdade, nunca teve. Quando todos começaram a se acomodar, era visível o esforço coletivo para fingir normalidade. Doía ver aquela coreografia silenciosa para evitar atritos, como se aquele tipo de tensão fosse rotina ali dentro. Dona Elvira ajustava os pratos com movimentos quase mecânicos. A irmã ajeitava o cabelo repetidas vezes, gesto automático de nervos. O sogro mantinha os olhos fixos numa televisão apagada como se buscasse refúgio naquele vazio. Mariana evitava qualquer gesto brusco, tentando desaparecer na própria sombra. Parecia que eu havia entrado num cenário montado para encobrir conflitos que vinham se acumulando o ano inteiro. Álvaro, por outro lado, respirava essa tensão como se ela alimentasse a autoridade que tanto queria mostrar. Sentou-se na cabeceira, lugar que nunca havia tomado antes, cruzando os braços com postura de quem deseja ser visto como o chefe daquela casa. Queria parecer o homem que domina tudo o que toma decisões. Era quase irônico ouvi-lo falar mais cedo sobre a sogra ajudar demais quando eu conhecia as contas pagas por minhas mãos. Parecia-me uma peça mal ensaiada em que o protagonista acredita no próprio papel. Os pratos começaram a circular e tudo parecia montado às pressas. Frango simples, arroz apressado, salada sem brilho. Nada denunciava carinho ou preparo antecipado. Ninguém mencionou isso. O silêncio era tão milimétrico que parecia ensaiado. Notei que Mariana mantinha os olhos baixos o tempo todo monitorando o humor do marido, como quem aprendeu a evitar tempestades antes que elas comecem. Percebia-se no modo como ela recuava quando Álvaro fazia um movimento mais brusco na rapidez com que enchia o copo dele sem que ele pedisse no cuidado extremo para não tocar nada fora do lugar. A irmã angustiada parecia querer intervir, mas o medo falava mais alto. Dona Elvira mirava meu filho com uma mistura de orgulho e desconcerto, como quem quer acreditar no que ele vende, mas capta rachaduras na história. O sogro, apenas exausto. Percebendo meu olhar, Álvaro soltou uma provocação. Mãe, a gente está bem? Não precisa ficar olhando como se algo estivesse errado. A frase veio carregada daquela arrogância que ele passou a chamar de sinceridade. Absorvi em silêncio, não por medo, mas porque sabia quanto menos eu reagisse, mais ele revelaria o próprio desequilíbrio. O silêncio naquela hora era a lâmina mais afiada. Continuei a fitar a mesa e cada detalhe contava uma verdade que ele lutava para esconder. O pano de prato gasto a pouca comida, os talheres de jogos diferentes, a árvore de Natal miúda escondida num canto, sinais silenciosos de dificuldades que ele não queria admitir. Mas claro, era mais fácil sustentar a narrativa de que Dona Elvira resolvia tudo. Quando começaram a comer, notei meu neto brincando com um carrinho, mas Mariana o puxou com delicadeza, quase pedindo desculpas pelo barulho. Aquilo me golpeou fundo. Aquela mulher vivia encolhida. A irmã lançou-lhe um olhar de pena. Dona Elvira desviou. E Álvaro seguia atuando como se estivéssemos assistindo a uma peça em que ele precisava brilhar. Lançava frases ao vento. Aqui tá tudo sob controle. Mas nem ele acreditava. A respiração o traía, as mãos inquietas, tamborilando na mesa o pé, batendo o relógio sendo ajustado sem parar. Seu silêncio não era calma. Era medo de que algo escapasse, como se guardasse um segredo prestes a romper. Até que deixou escapar casual, mas revelador. A gente não precisa de ninguém. Está tudo certo assim. Quando disse ninguém, incluía a mim sem hesitação. Queria que todos acreditassem em sua autossuficiência, que vivia estável, que não devia nada a ninguém.
Era a história que mostrava para os sogros, para a irmã, para Mariana. E, sobretudo, para ele mesmo. Mas bastava olhar a sala para ver que nada sustentava essa fantasia. E percebi algo mais ao mencionar Dona Elvira, sua voz se suavizava. Ele a elevava como o eixo de tudo, como se dependesse dela, para provar que não era falho. Quase triste vê-lo acreditar nisso. Quase cruel perceber que nunca cogitou que a ajuda real vinha de mim. Talvez admitir isso fosse para ele confessar fracasso. Um homem que tenta parecer forte não suporta essa ideia de ser sustentado. E ali, diante de todos, ele precisava provar que era capaz mesmo que fosse mentira. O jantar seguia num silêncio sufocante. Cada minuto tornava o ar mais pesado. Eu sabia que aquela noite estava por um fio. Não porque eu provocasse algo, mas porque a verdade sempre encontra uma maneira de surgir quando alguém tenta enterrá-la fundo demais. A ceia progredia de forma quase automática, como se todos seguissem um roteiro invisível, evitando palavras que pudessem acender o estopim. A comida circulava, mas ninguém parecia com apetite. O som dos talheres tocando os pratos era o único ruído, e até ele soava desconfortável. A irmã arriscava pequenos comentários, mas desistia antes de terminar. Dona Elvira esboçava sorrisos que morriam antes de alcançar os olhos. O sogro permanecia imóvel apagado. Mariana encolhia-se mais a cada segundo como quem tenta desaparecer. Eu observava tudo com uma serenidade estranha, quase fria, como alguém que assiste a cena de fora e enxerga claramente o que todos fingem não ver. Álvaro, porém, parecia decidido a dominar aquela noite. Ajustava o corpo na cadeira, respirava de forma calculada e lançava para mim olhares longos, prolongados, como se aguardasse a mínima reação que justificasse sua irritação. Precisava que sua versão fosse aceita, que todos enxergassem ali o homem firme, o provedor, o chefe que jamais foi. O esforço era tão evidente que a imagem que ele tentava erguer tremia por dentro. E quanto mais ele tentava sustentá-la, mais nítido ficava o colapso iminente. Em dado momento, buscando reafirmar a autoridade, deixou escapar outra frase vestida de provocação. A gente tá vivendo como da mãe sem depender de ninguém. A frase veio com um olhar direto, uma flecha silenciosa. A gente se vira, repetiu com aquela arrogância que sempre serviu para esconder a própria fragilidade. Quase respondi, mas me contive. Ele acreditava sinceramente na história que contava, mesmo que tudo ao redor sussurrasse o contrário. A irmã levantou-se para buscar mais água e, ao passar atrás dele, lançou um breve olhar para mim, um pedido de desculpa silencioso pelo comportamento do irmão. Dona Elvira tentou puxar conversa com Mariana, perguntando se precisava de ajuda com o menino, mas Mariana apenas sacudiu a cabeça, murmurando que estava tudo bem. Não estava. Suas mãos trêmulas traíam seu nervosismo. O modo como evitava encarar o marido denunciava medo. A rigidez dela a cada movimento dele dizia o que a boca não podia. Álvaro, mantendo a pose de autoridade, insistia em exaltar a sogra. A mãe da Ana ajuda muito a gente, né? Se não fosse ela... Dona Elvira apressou-se em cortar o exagero desconfortável. Álvaro, hijo, não digas isso. Nós outros apenas echamos uma mano. Mas ele insistiu como quem precisa cravar aquela ideia. Mas ajuda mais do que muita gente aí. A provocação vinha claramente para mim, disfarçada apenas pela máscara fina do sarcasmo. O sogro pigarreou tentando encerrar o assunto, mas Álvaro seguiu adiante. O rangido irritado da cadeira quando ele mudou de postura fez todos olharem. Ele estava inquieto, embora tentasse mascarar isso com palavras afiadas. A verdade é que Álvaro não suportava parecer fraco, e qualquer ameaça a essa imagem o deixava ainda mais agressivo. Precisava que todos vissem Dona Elvira como a grande salvadora,
porque admitir que outra pessoa, principalmente eu, mantinha aquele teto sobre sua cabeça seria intolerável ao seu orgulho. Olhei ao redor e percebi poucos enfeites, mesas simples, detalhes improvisados. Tudo confirmava o que eu sempre soube. Havia problemas, e não só de dinheiro. A tensão era o ar que aquela casa respirava. A esposa com medo, a irmã observando calada, os sogros tentando proteger Mariana sem cruzar limites, e Álvaro segurando um papel que nunca lhe pertenceu. Ali percebi que o filho que um dia conhecia o menino sensível, o jovem cheio de sonhos, havia sido engolido pelo próprio orgulho. Ele ergueu uma fortaleza ao redor de si, mas as paredes estavam rachadas. Bastaria qualquer verdade mínima que fosse para derrubar tudo. E sabia. Por isso tentava me calar, não com violência explícita, mas com humilhação pública. Porque humilhar alguém diante de todos é tentar prever suas reações, é avisar sem palavras. Não fale. Não me exponha. Mas eu não precisava dizer nada. Bastava olhar. A cada minuto a máscara dele se desgastava mais. E eu sabia chegaria o momento. A hora em que nenhuma frase altiva conseguiria esconder a verdade prestes a emergir. A noite avançava pesada, sufocante. Ninguém ali parecia confortável. Aquele silêncio não era silêncio, era um pacto silencioso para evitar uma nova explosão de Álvaro. A casa que deveria ecoar risos e leveza natalina encolhia-se a cada comentário dele. Todos moldavam seus gestos à presença dele como se vivessem condicionados ao humor do chefe. A irmã calculava cada palavra antes de dizê-la. Mariana caminhava pela casa como quem tenta não existir. Dona Elvira permanecia rígida, travada num sorriso contido. O sogro exausto respirava fundo a cada grosseria do genro. Até meu neto percebia a energia, brincava encostado na parede, mantendo distância, como se tivesse aprendido onde não pisar quando o pai estava tenso. Eu, sentada, observava tudo com estranha serenidade. Aquilo não era só a ceia de Natal. Era a vida deles. E quanto mais notava os detalhes mais claro, ficava o padrão. Álvaro precisava controlar tudo porque não controlava nada da própria vida. A comida esfriava quando Mariana tentou servir salada, mas sua mão tremia tanto que algumas folhas caíram. Álvaro revirou os olhos e disparou cortante. "Pelo amor de Deus! Ana, é só prestar atenção." Foi dito baixo, mas afiado como lâmina. A irmã me encarou com culpa, como se me pedisse perdão por presenciar aquilo. Dona Elvira pressionou os lábios, engolindo o desconforto. O sogro esfregou o rosto, rendido ao cansaço. Ficava claro que aquela dinâmica era frequente, e isso me feriu. Percebendo os olhares, Álvaro tentou recompor-se, oferecendo um sorriso sem vida. "É só cansaço." Mas ninguém acreditou. Mariana apenas murmurou. Está bien quase imperceptível." E naquele instante, senti que Álvaro, afogado na necessidade de bancar o forte, já havia perdido a sensibilidade para perceber a brutalidade dos próprios gestos. A irmã, tentando aliviar o peso no ar, mencionou a sobremesa perguntando se deviam servi-la, mas Álvaro cortou a tentativa de imediato. "Calma, e terminamos de comer." O tom era estranho, não se tratava de sobremesa e sim de controle. Ele precisava conduzir até o ritmo da refeição como se qualquer decisão tomada sem seu aval fosse uma ameaça. Dona Elvira, tentando dar um toque de leveza, comentou sobre acender as luzes da árvore de Natal. "Deixa-la assim." Nem sequer a olhou. O efeito foi imediato. A sala afundou ainda mais na penumbra, e o escuro pareceu reduzir cada pessoa ali, inclusive ele. Talvez fosse isso o que mais o irritava. Quando o menino deixou o carrinho cair perto de seus pés, Álvaro fez um movimento brusco. Não levantou a mão,
Mas o gesto foi suficiente para que Mariana puxasse o filho rapidamente, como quem já conhece o início de uma reação. Um aperto me atravessou o peito. Não por medo, mas porque pela primeira vez enxerguei o tamanho da devastação. Álvaro estava se transformando em alguém que feria justamente aqueles que mais deveriam confiar nele. E fazia isso à vista de todos, inclusive de mim. A irmã baixou o rosto. Dona Elvira tocou o braço de Mariana em silêncio. O sogro tentou mascarar a preocupação de longa data, e eu fiquei ali absorvendo um peso que apenas uma mãe compreende, ver o próprio filho se perder dentro do orgulho. A ceia seguia, mas ninguém comia de verdade. Os talheres roçavam os pratos de forma mecânica. Álvaro puxou o celular e fingiu ler mensagens, uma forma infantil de demonstrar que nada ali o afetava. Nenhuma notificação surgiu, mas ele continuou encarando a tela tentando se esconder atrás dela. O silêncio cresceu, e foi Mariana quem o rompeu agradecendo suavemente a presença dos sogros e da cunhada. Falou num tom tão baixo que parecia temer perturbar o ar. Álvaro corrigiu-a de imediato. A gente recebe todo mundo quando dá. Como se aquela ceia fosse fruto de um convite generoso e não de um compromisso mal digerido. Impressionava como ele torcia tudo para reafirmar a autoridade. E quanto mais falava, mais as rachaduras se espalhavam pela mesa. Eu entendia. A mentira que erguera sobre quem sustentava a casa, sobre quem segurava tudo, crescera tanto que agora ele dependia dela para continuar respirando. Ele acreditava de verdade que Dona Elvira era o pilar daquela família. Essa história sustentava seu orgulho e ao mesmo tempo o corroía por dentro. A noite avançava e estávamos a milímetros de um ponto sem retorno. Álvaro estava tenso e irritadiço à beira de perder o controle. A verdade pairava sobre nós como algo inevitável. Eu sabia. Ele sabia. Todos sabiam. A única pessoa tentando fugir dela era ele. Quando imaginei que nada mais poderia piorar, algo inesperado aconteceu. E aquele instante fez todos ao redor entenderem que a noite não terminaria como Álvaro desejava. Tentávamos avançar com a ceia mesmo sem apetite quando Mariana levantou-se para pegar mais refrigerante. A mão dela tremia tanto que a garrafa quase despencou. Segurou a tempo, mas o som seco ecoou pela sala. Álvaro virou o rosto na hora, como se alguém tivesse estalado os dedos. Presta atenção, Ana. A frase era simples, mas a violência emocional por trás dela atingiu a todos. Por alguns segundos ninguém respirou. Não era o que ele disse, era como disse. Mariana congelou o rosto queimando de vergonha, segurando a garrafa contra o peito como se fosse proteção. Dona Elvira levou as mãos à boca. A irmã abaixou a cabeça. O sogro se remexeu desconforto estampado. E eu soube algo naquela casa tinha se quebrado. Para disfarçar, Álvaro riu. Foi aquela risada curta amarga que ele soltava sempre que perdia o controle. É só um refresco. No disse à mesa tentando transformar agressividade em humor. Mas ninguém respondeu. O silêncio o denunciou. Todos ali tinham medo dele. E quando uma casa inteira teme o mesmo homem, isso diz mais sobre ele do que qualquer frase. Mas o mais devastador ainda estava por vir. Ao voltar para a mesa nervosa, Mariana colocou a garrafa ao lado do suco e, no movimento apressado, o celular escorregou do bolso batendo no chão. A tela acendeu ao cair e mostrou algo por um segundo, uma notificação de transferência recebida. Com o meu nome. Tempo suficiente para eu ver. Para a irmã de Álvaro ver. Para Dona Elvira ver. E para Mariana perder toda a cor do rosto. Ela o pegou tão rápido, tão desesperada, que deixou o guardanapo cair.
É solo um mensaje antiguo, murmurou, tentando soar tranquila. Mas a mentira era frágil demais para tanto peso acumulado. E naquele instante compreendi com clareza dolorosa, não era apenas um segredo financeiro. Era uma vida inteira sustentada nas sombras. Mariana temblaba, el pecho subiendo y bajando en ritmo acelerado. Doña Elvira lançou um olhar rápido ao marido, como quem acaba de confirmar uma suspeita guardada há muito tempo. A irmã me fitou com culpa, como se tivesse testemunhado algo que nunca deveria ter vindo à tona. O único que permaneceu alheio foi Álvaro, ocupado demais tentando impressionar, preso demais à imagem falsa que havia construído de si mesmo. O silêncio que surgiu após a queda do celular já não era desconforto, era um silêncio consciente e pesado dizendo: agora nós sabemos. E ao perceber que algo havia mudado, embora não entendesse o quê, Álvaro elevou o tom para recuperar o centro da cena. É por isso que eu disse que não queria problemas hoje. Disse olhando diretamente para mim, como se tudo tivesse sido provocado pela minha presença. Eu falei para ela que hoje não era dia de visita inesperada. A palavra visita me atravessou como uma lâmina. Ali estava meu filho diante de toda a família, chamando-me de visitante dentro da vida dele. A irmã franziu o senho pela primeira vez, mostrando incômodo. Dona Elvira apertou os lábios, lutando contra o impulso de intervir. O sogro soltou um suspiro profundo, apoiando as mãos sobre a mesa. Mariana fechou os olhos por um instante, segurando as lágrimas com esforço visível. Permaneci observando o colapso que vinha sendo preparado a noite inteira. Finalmente dava sua primeira fissura. E essa fissura não vinha de mim, mas do próprio segredo que eles escondiam. Irritado com o silêncio dos outros, Álvaro retomou a fala com o tom didático que usava para diminuir. É difícil manter tudo funcionando, viu? Minha sogra faz o que pode, mas também não é obrigação dela. Dona Elvira baixou o olhar para as próprias mãos, envergonhada por receber um mérito que não era seu. A irmã mordeu o lábio inquieta. Mariana seguia imóvel, como se o corpo tivesse se desconectado da mente. O simbolismo era brutal. O segredo deles havia caído no chão junto com o celular, e ele viu tudo menos isso. Naquele instante compreendi a mentira, estava prestes a ruir. A verdade escapava pelas brechas. Bastava esperar a hora certa. Depois da queda do celular e da tentativa desesperada de Mariana de disfarçar, ficou impossível manter a noite no mesmo lugar. Algo se deslocara entre nós. Ainda que ninguém dissesse nada imediatamente, todos sabiam que aquela mesa jamais voltaria ao ponto anterior. Não havia necessidade de repetir nada do que já estava evidente. A mentira estava exposta demais. Por isso, quando voltei meus olhos para Álvaro, não foi com raiva nem com cansaço, mas com a clareza de quem sabe que não há mais motivo para sustentar silêncio algum. Ele seguia falando como se nada houvesse acontecido. Reclamava das contas da vida pesada, enaltecia Dona Elvira pela 1000ª vez, repetindo frases decoradas, sem imaginar que sua narrativa estava prestes a ruir. Ele se agarrava àquela história como um náufrago a uma tábua. O surpreendente era ver a mesa inteira observando-o, não mais com medo, mas com consciência. Mariana mantinha o rosto abaixado. A irmã mordia o canto da boca como quem aguarda o inevitável. O sogro adiantou-se na cadeira atento. Dona Elvira não desviou o olhar. Parecia aguardar o momento certo para admitir que nunca quis receber crédito algum. E foi nesse cenário que compreendi se alguém tinha de romper aquilo seria eu. Não com gritos, não com humilhação, mas com a mesma serenidade que mantive a noite inteira. Ele se preparava para repetir pela 3ª vez que a sogra ajudava muito quando eu disse: Álvaro, estás dando el crédito a la persona equivocada.
Não havia dureza na minha voz, só verdade. A frase fez Mariana erguer os olhos num sobressalto. A irmã prendeu a respiração. Dona Elvira baixou a cabeça. O sogro endireitou a postura. Álvaro franziu a testa incomodado por minha interrupção. Inclinou-se para a frente tentando recuperar sua autoridade. Como assim errado? Não desviei o olhar. Você fala da ajuda que recebe como se viesse sempre da mesma pessoa. Mas não vem. A reação foi imediata. Ombros tensos. Olhos estreitos. O rosto dividido entre defesa e confusão. Estava pronto para contestar. Mas Mariana respirou fundo, e seu suspiro trêmulo fez a mesa inteira se ajustar. Ela sabia que não conseguiria sustentar a mentira. E, no fundo, sabia que eu só falaria porque ela já estava no limite. Mesmo assim, prossegui. Você dá o mérito à sogra da Mariana, mas ela não paga o que você imagina. As palavras saíram leves, mas caíram pesadas. O rosto de Mariana empalideceu. Dona Elvira soltou o ar lentamente, como quem libera meses de tensão. A irmã me fitou com olhos arregalados, como se finalmente entendesse o que vinha pressentindo. Álvaro soltou uma risada curta incrédula. Então você vai dizer que é você quem faz tudo. Era um ataque, mas soava mais como medo. Não aumentei o tom, eu só vou dizer a verdade. Ele apertou os lábios esperando. Então falei calma. Como a própria noite. O apartamento onde você mora está em seu nome. Mas quem paga as parcelas sou eu. Todos os meses. Sem falhar. O impacto foi imediato. O sogro afastou-se da mesa. Dona Elvira levou a mão ao rosto. A irmã abriu os olhos como quem desperta de um choque. Mariana começou a chorar em silêncio. E Álvaro ficou imóvel. Mariana temblaba el pecho subiendo y bajando con rapidez. Doña Elvira miró al marido con aires de quien acaba de confirmar un temor de años. La hermana me lanzó una mirada de culpa como si hubiese presenciado algo que jamás debería haberse revelado. El único cego aquí lo era Álvaro, demasiado ocupado, sosteniendo su propia farsa, demasiado centrado en impresionar para notar o que estaba acontecendo ao redor. El silencio después de la caída del celular ya no era un silencio incómodo. Era un silencio que decía, ya vimos. Álvaro, notando que el ambiente había cambiado pero sin entender, ¿por qué elevó la voz para recuperar o centro? É por isso que eu disse que não queria problemas. Hoje soltou mirando diretamente para mim, como se minha presença tivesse acionado todo o desastre. Eu falei para ela que hoje não era dia de visita inesperada. A palavra visita me rasgou por dentro. Meu próprio filho diante de todos, reduzindo-me a uma estranha na vida dele. La hermana frunció el ceño mostrando por fin desconcierto. Doña Elvira apretó los labios conteniendo el impulso de intervenir. El sogro soltó un suspiro profundo apoyando las manos sobre la mesa. Mariana cerró los ojos unos segundos, tentando impedir que as lágrimas saísen. Eu apenas observei e o colapso tão temido estava finalmente surgindo, e não vinha de mim e sim do segredo que eles vinham arrastando. Enojado com o mutismo dos demais. Álvaro continuou falando como quem ensina crianças. É difícil manter tudo funcionando, viu? Minha sogra faz o que pode, mas também não é obrigação dela. Dona Elvira baixou o olhar constrangida por um mérito que nunca reivindicou. La hermana mordeu el lábio inquieta. Mariana permanecia imóvel, corpo rígido, olhar perdido, como se sua mente estivesse desligada do presente. Era quase alegórico, o segredo deles tinha se estilhaçado junto com o celular, e Álvaro foi o único que não viu. Então compreendi, a mentira estava esgotada. Não faltava empujar nada. Bastava esperar. Depois do incidente, não havia forma de manter a noite no mesmo eixo.
Algo se desprendera entre todos nós. Ainda que ninguém pronunciasse nada, todos sabiam que aquela mesa não voltaria ao ponto anterior. A mentira já não tinha espaço para ser usada novamente. Quando volvi a mirar a Álvaro, não havia raiva, havia compreensão. Ele seguia falando de contas de dificuldades, exaltando Doña Elvira como salvadora, repetindo frases automáticas como alguém que nunca considerou estar equivocado. Pero la mesa ya lo observaba de outro jeito. Ele se agarraba a narrativa como quen teme afogarse. Lo insólito era ver que ninguén lo miraba con miedo ahora, sino con consciencia. Mariana nem levantaba o rosto. A irmá esperaba o inevitável como canto da boca tenso. El sogro inclinó los antebrazos para frente atento. Doña Elvira non desviou los ojos. Parecía pronta para admitir que nunca quis aquele crédito. E ali percebi non había motivo para prolongar a farsa. Eu sería quen rompería o silencio, non con gritos, mas con a serenidade que carreguei o jantar inteiro. Ele abriu a boca para repetir outra vez que la suegra ajudaba demasiado, e antes que terminase, eu disse: Álvaro, estás dando el crédito a la persona equivocada. Non había dureza, apenas verdade. Mariana ergueu os ollos inmediatamente. La hermana contuvo el aire. Doña Elvira baixou a cabeza. O sogro endireitou a coluna. Álvaro franziu a testa irritado com a interrupção. Como así errado? Eu mantive o olhar firme. Hablas de la ayuda que recibes como si viniera siempre de la misma persona. Pero no es así. Ele se enrijeceu. Os ollos se estreitaron. A confusão e a defesa se misturaram. Preparava-se para atacar, mas foi a respiração trêmula de Mariana que fez a mesa inteira se ajustar. Ela sabia que não podia mais carregar a mentira. E sabia também que eu só falava porque ela já não podia continuar calada. Ainda assim prossegui. Você dá o mérito à mãe da Mariana, mas ela não paga o que você imagina. As palavras foram suaves, mas caíram como peso morto. O rosto de Mariana empalideceu. Doña Elvira soltou um ar longo, cansado. A irmã me olhou como quem finalmente entende tudo. Álvaro soltou uma risada seca. Então você vai dizer que é você quem faz tudo. Era ataque, mas tinha cheiro de medo. Eu respondi sem elevar a voz. Voy a decir solamente la verdad. Ele apertou os lábios esperando. Então falei tranquila como quien sabe que nada pode ser revertido. El departamento donde vives está ya a tu nombre. Pero quien paga las mensualidades soy yo. Todos los meses. Sin falta. O impacto foi inmediato. El suegro se echó hacia atrás. Doña Elvira levou la mano al rostro. La hermana abrió los ojos sorprendida. Mariana comezou a chorar en silencio. Álvaro? Ficou estático.